Arnaldo, obrigado novamente por estar aqui com a gente. A sua palestra nesse encontro de quarta-feira da Comitiva Empreendedora vai abordar as estratégias para a construção de comunidades engajadas. Isso relacionado ao marketing. Fala para a gente um pouco mais, antes de falar a importância disso, o que é uma comunidade engajada quando a gente pensa em negócios? Bom dia. A gente, quando fala de comunidade, estava se referindo a comunidades de marca. Então, o que é uma comunidade de marca? É um conjunto de pessoas que têm interesse no propósito daquela marca, se identifica emocionalmente com o propósito daquela marca, com os valores, com o ideal daquela marca. Isso cria um engajamento. O que é o engajamento? É um interesse, é uma conexão emocional. E com esse interesse e conexão emocional, a gente consegue resolver um problema muito comum das empresas, que é a dificuldade de conquistar clientes, o custo alto de conquistar clientes e também com um pouco engajamento, vem a baixa fidelização. Né? Então a comunidade de marca ela serve justamente para isso, para você trabalhar a marca de forma a criar uma conexão com o público da marca e com isso o empresário ele vai ter maior eficiência adquirindo clientes, conquistando clientes e aumentando a fidelização. Quando a gente fala de engajamento, às vezes a gente pensa no primeiro momento só de influenciadores, e não é bem assim. A gente vê marcas que elas possuem uma comunidade tão fiel que se alguém faz alguma crítica, alguma coisa, você vê até pelos próprios comentários as pessoas, os clientes defendendo, né? Exato. O que acontece é que os influenciadores, eles acabam tendo o papel de uma liderança que representa uma ou mais marcas. Né? Então eles são um porta-voz. Eles funcionam como porta-voz, mas não precisa obrigatoriamente ser um influenciador. Isso pode ser feito pelo dono da empresa, pode ser feito por outra pessoa que a empresa eleja, né? Mas é muito importante que haja um líder ou alguns líderes que sejam porta-vozes da marca. Você já trabalhou com grandes marcas, com marcas conhecidas nacionalmente. Tem algum case de sucesso que você pode compartilhar com a gente de uma construção de comunidade que fez a diferença? Tem vários, né? Porque, inclusive um ponto interessante de lembrar é que a marca, ela se comunica com os adultos, mas no caso do mercado infantil, o personagem tem a mesma função da marca, um personagem que represente a empresa. Então eu já trabalhei no personagem Seninha, por exemplo, que pertence ao Instituto Ayrton Senna, onde a gente trabalhou muito bem em comunidades. Nessa área de licenciamento, eu já fui diretor da Associação Brasileira de Licenciamento e consultor na área, e com isso a gente trabalhou também em comunidades de marca e de personagem. Né? Inclusive assessorei a Universal Studios quando eles estavam para lançar o filme do Pica-Pau, porque o Brasil é o maior mercado do mundo do Pica-Pau. Então eu fiz uma pesquisa de mercado que ajudou nesse lançamento. E com isso, não só por isso, né? Logicamente tem todo um trabalho de equipe, mas o filme foi um grande sucesso no Brasil. Legal. E como que isso pode ser feito? Então, assim, quem está escutando a gente, claro, tem a sua palestra, vai falar sobre isso com detalhes lá no encontro da Comitiva Empreendedora. Mas para quem está ouvindo a gente, como que ele pode olhar ali para a marca dele e falar por onde eu começo? Um ponto muito importante e que eu defendo muito é que toda empresa deve ter um propósito, deve ter um ideal. Tem muito empresário que só pensa, não, o meu objetivo é ganhar dinheiro e acabou. Ganhar dinheiro tem que ganhar, isso não está errado. Se a empresa não ganha dinheiro, ela não sobrevive. Mas o que eu defendo é que isso não precisa ser um fim. Né? A empresa pode, além disso, beneficiar a comunidade, ela pode ter um impacto positivo no mundo, nas pessoas. Então, ter um propósito é muito bom para o empresário e também para os colaboradores. E esse propósito acaba sendo o ponto de ligação com o público, que é um público que vai se interessar, vai se conectar com o propósito. Então, essa é uma defesa que eu faço, que é muito importante começar por aí, ter um propósito. Quando você tem um propósito, automaticamente você se posiciona sendo contra aquilo que é contra o propósito. O que seria isso? Um inimigo em comum entre a marca e o público. A gente chama de inimigo, é uma palavra forte, mas é justamente por isso. Quando você se posiciona, automaticamente tem coisas que são contra. Então, se você ganha visibilidade e tem um posicionamento forte, você vai ter hater, vai ter gente que não gosta. E isso faz parte, tem que ser assim. A pior coisa é você querer agradar todo mundo. Você acaba não agradando ninguém. Então, a marca tem que se posicionar fortemente, tem que ter um ideal. Consequentemente, combater o inimigo, que é aquilo que é contra o ideal da marca, e trazer isso nas suas narrativas, trazer isso nas suas histórias. Né?
Toda marca tem que contar a sua história, tem que contar várias histórias, né? Tem que ter rituais com o público, porque também não basta só uma comunicação. É importante ter relacionamento, é importante ter rituais periódicos, são hábitos periódicos entre a marca e o público, e ter uma liderança que defenda isso. Você está falando marca, às vezes a gente, ainda mais pela sua experiência, as empresas que você já passou, os trabalhos que já realizou, a gente pensa só em grandes marcas, mas isso também vale para o empreendedor, para o MEI, para quem está ali começando, o profissional autônomo. Exatamente. Inclusive marca serve inclusive para as pessoas. Cada pessoa pode ter a sua marca pessoal. A pessoa tem que se posicionar, ela tem que ser antagonista daquilo que é contra o que ela defende. Então, vale para marcas, vale para empresas pequenas, vale até para profissionais, né? Então, sim, toda empresa, vocês comentaram aqui que a empresa começa pequena, né? É normal, é natural que ela comece pequena, mas ela deve pensar grande, ela deve começar pequena e querer crescer rápido. A pior coisa no caso do empresário pequeno é quando ele só quer criar um emprego para ele mesmo. Não é esse o objetivo da empresa, né? Isso pode ser o começo. Mas ele tem que pensar grande de maneira que a empresa seja muito maior do que ele, né? De que ele possa gerar empregos, que ele possa crescer, que ele possa impactar a sociedade. Essa responsabilidade da empresa no impacto que ela tem com a sociedade é muito importante. Toda empresa tem, queira ou não, e lá pode ser positivo, o impacto pode ser positivo ou negativo. Então, a empresa se programando para isso, pensando grande, pensando na importância do propósito, ela acaba gerando um impacto positivo, que motiva o público, motiva os seus colaboradores, e até o empresário vai ter mais brilho nos olhos para empreender. Na sua palestra de quarta-feira, o que as pessoas que participaram, os participantes, podem esperar? Eles vão entender todas essas implicações do que a gente está conversando aqui rapidamente e vão entender o método que a gente usa para implantar isso nas empresas. Então, existe um método que permite que a empresa melhore a força da sua marca, melhore a sua comunicação, melhore o engajamento com o público, né? E isso a gente vai mostrar como aplicar esse método para que a empresa tenha esses benefícios. E é possível fazer isso sendo empreendedor, começando, autônomo? Dá para fazer? Sim, o autônomo ele também funciona como uma pequena empresa, uma microempresa. Então, no caso dele trabalhar com o próprio nome, o nome dele é a marca pessoal dele. Ele vai usar o mesmo método. Então, funciona da mesma forma e, inclusive, a gente recomenda, né? Porque quem não faz isso, num primeiro momento, vai acabar sentindo falta disso lá na frente, no futuro. E aí vai ter que começar depois, vai perder tempo. Então, quem já começa assim, e mesmo o pequeno começa pensando grande, já usa um método, já se organiza, já pensa na melhor forma de administrar, etc., ele vai crescer mais rápido, ele vai ter mais sucesso, ele vai ter resultados. Então, funciona assim para uma pequena empresa, para um autônomo da mesma forma. Botar a cara ali nas redes sociais também ajuda? Ajuda, mas é muito importante entender o que dizer na rede social, qual é a narrativa, né? O que gera engajamento com o público. Não é simplesmente ele ser um professor ali, não é esse o objetivo, né? A gente sempre fala como é importante gerar autoridade nas redes sociais, mas isso não significa você se transformar num professor. Você tem que mostrar que pode resolver os problemas do teu público, no meu caso, o meu público são empresários, né? Então, você deve se comunicar de maneira a mostrar que pode resolver o problema deles, mas também mostrar que você tem um propósito, mostrar que você se relaciona com a sua comunidade. Então, todos esses pontos que a gente comentou acabam entrando nas narrativas que estão também nas redes sociais. E é importante reforçar aqui, acho que você pode falar um pouquinho sobre isso sem antecipar sua palestra. Quando a gente fala do inimigo, que alguns estipulam, não é exatamente uma pessoa. Na maioria das vezes é uma causa ou é uma coisa mais abstrata, como se fosse um agente coletivo, assim, não é uma pessoa específica. Às vezes é uma ideia, é uma situação mais abstrata, né? Perfeito, isso mesmo. O inimigo ele nunca é uma pessoa ou uma empresa. E nunca, logicamente, é o teu público. Você não vai poder culpar o teu público pelo problema que ele está passando, né? Porque isso não vai resolver nada. Então, o inimigo é sempre algo externo, grandioso, que pode ser um sistema, uma cultura, uma forma de pensar. Então, ele é algo grandioso, sim, mas nunca é uma empresa ou uma pessoa.
Tem algum erro muito comum que as pessoas cometem quando estão começando assim a tentar construir essa comunidade? Tem um erro que eu queria destacar que é até anterior a isso, porque muitos não têm a consciência da importância de trabalhar a comunidade. Mas qual é o erro mais comum que eu vejo? O empresário, logicamente, ele tem o objetivo de vender. Então, ele procura ações que vão gerar vendas, mas ele não percebe que se comunicar com um monte de estranhos e fazer oferta do seu produto, ele vai converter um percentual muito baixo, porque as pessoas não têm uma ligação emocional. Eu sempre lembro o seguinte, você vai vender para quem confia em você. E quem confia em você já te conhece. Então você tem uma jornada de compra que tem que ser respeitada. Você tem que primeiro mostrar quem você é, depois conquistar a confiança, para só depois você oferecer o que você tem, o seu produto. Então nunca começa com o produto. O produto não é o centro da empresa. Inclusive o produto ele tem vida relativamente curta e a empresa não pode ter. E o produto ele tem que ser trocado, atualizado, né, por outro. E se você não fizer isso, o teu concorrente vai fazer, vai substituir o teu produto. Então o produto não é o centro da empresa, a marca é. Então as empresas, na ânsia de vender, pagam muito caro para conseguir uma venda, né? E a marca, que muita gente acha, não, marca é uma coisa muito abstrata, o meu objetivo é vender, não interessa investir na marca. Esse é um grande erro, porque a marca vai facilitar a venda, vai diminuir o custo da venda e vai aumentar a fidelização. A gente vê isso no próprio mercado digital, com o boom que teve na pandemia, de pessoas que começaram como elas eram o negócio foi crescendo tanto que extrapolou isso, né? Inclusive, eu vi uma vez, eu assisti uma vez, né, fazia um curso, era uma palestra, uma coisa assim, e a pessoa dizia, olha, não coloque seu nome na sua empresa, porque ela vai crescer e depois você vai ter mais dificuldade para vender. E aí, na época, eu já tinha feito a minha empresa, e chama Suelen Giron Comunicação, e eu falei, nossa, não pensei nisso no começo, porque eu não estava pensando, nossa, da minha empresa crescer tanto a ponto de eu vendê-la depois. Então, isso é que é pensar grande realmente, né? Exatamente. Toda empresa ela é um patrimônio. Se você pensar bem, a empresa ela tem um valor em si. Então, se você tem um determinado faturamento, esse faturamento ele representa uma quantidade de clientes que você conquistou, um fluxo de caixa que você gera, um lucro que você gera. Isso gera um valor para o teu negócio em si. Então, futuramente, você poderia, em teoria, vender o teu negócio, né, por um valor muito expressivo. Agora é o que você falou, se o negócio tem o teu nome, isso gera um pouco de restrição. Eu já vi outras restrições também, onde o nome da empresa era a área de atuação em que ela começou, só que depois, com o tempo, ela mudou a área de atuação e ficou aquele nome sem sentido. Às vezes também a pessoa usa o endereço dela, algo ligado à cidade, como o nome do negócio, só que o negócio ele expande, né? Então realmente por isso que é importante pensar grande, pensar em como vai ser no futuro, em como você pode vender isso no futuro, como no futuro a empresa pode não depender de você, né? Todo empresário ele deve construir a empresa para que no futuro ela ande sem você, esse é o ideal. Quando a gente fala da comunidade engajada, eu preciso levar a minha comunidade para outro lugar? Por exemplo, eu preciso ter um grupo, ter uma lista de e-mails, ou só nas redes sociais eu consigo manter isso? Tem várias plataformas possíveis, mas é sempre importante lembrar que a plataforma não é o começo. O começo é a comunidade em si. Então, a comunidade em si são as pessoas com aquele interesse comum, as pessoas que têm uma interação, que vivem como comunidade, né? E aí a plataforma é simplesmente uma forma de você facilitar as interações, levar conteúdo, facilitar que haja interação entre elas. Então, existem várias plataformas sim. Você pode começar com um grupo de WhatsApp, mas tem limitações, claro, tudo tem prós e contras. Tem plataformas específicas para a comunidade. Então, a plataforma a ser usada depende muito da análise da empresa e do momento em que ela está. A gente sempre recomenda começar simples e barato, né? Até porque é uma forma de você testar e melhorar. E depois, com o tempo, você pode ir adquirindo uma plataforma mais adequada para essa finalidade. Arnaldo, eu lembrei de um outro ponto importante da comunidade, ter uma comunidade, que é em relação ao cancelamento, né? Muitas empresas, hoje em dia, por causa dessa vida no digital, têm medo do cancelamento, têm medo de se posicionar e depois receber o tão temido cancelamento. Quando essa comunidade ela é muito forte,
o cancelamento se reverte em vendas. A gente vê muitos casos de pessoas ou empresas que foram canceladas e, na verdade, elas venderam ainda mais, elas lucraram ainda mais com isso. A gente vê o caso, eu percebi, eu acompanhei o caso da Cíntia Chagas. Então, todas as polêmicas relacionadas à Cíntia Chagas atraem mais gente curiosa e gente para saber o que ela vende, o que ela faz. A gente observa muito isso, inclusive na política também, a política polarizada que a gente vive. Alguém faz uma coisa polêmica, quem não gosta ou quem é contra, oposição, vai lá, faz uma crítica muito forte e a comunidade protege aquela pessoa, né? Exato. É bom lembrar o seguinte, que o cancelamento ele não é feito nunca por 100% do teu público, né? Então você deve avaliar qual é o teu público ideal. E se você gerar uma polêmica, que até pode ser interessante, desde que tome esse cuidado, né? Eu não recomendo polêmica com política, com religião, com futebol, embora tenha gente que faça. Mas a polêmica bem pensada, ela serve para isso que você falou. Ela Então, gera... muitas vezes essa polêmica, ela é planejada, Ela né? é planejada, muitas vezes ela é planejada sim, né? E para quê? Para gerar justamente essa propaganda gratuita, que é todo mundo falando da empresa, e no final das contas, muita gente vai esquecer com o tempo aquela polêmica e vai lembrar da marca. Então, muitas vezes isso é feito de propósito sim, a gente entra nesse planejamento, inclusive, com todos os cuidados que se deve ter. E você deve pensar o seguinte, se o meu público tem esse perfil, a polêmica que eu vou gerar não vai contra o meu público. Então, quem for contra não tem o perfil do meu público ideal. Eu vou perder algumas pessoas, mas não são as pessoas que coincidem com o perfil ideal do meu público. Então, eu vou ficar com aquelas que são o ideal, né? E essas vão comprar mais, vão ficar comigo. Então, esse processo funciona muito bem para as marcas. Antes era o contrário, né? As empresas fugiam de polêmicas. Se acontecesse alguma polêmica que fugisse do controle dela, uma polêmica externa, tinha muitas empresas que, inclusive, não se manifestavam. Eu sei que eu sou jornalista há muito tempo e, às vezes, você cobrava uma posição como jornalista daquela empresa, um pronunciamento, e eles simplesmente se negavam a responder. Hoje em dia, isso mudou bastante, né? Agora, as empresas que provocam as polêmicas, inclusive. Exatamente. Isso é tão importante que até os veículos de comunicação se posicionam também, né? Eles têm um posicionamento mais conhecido, mais claro. E aquela história, quando você tenta agradar todo mundo, você acaba não impactando e não agradando. Então, quem se posiciona fortemente é quem aparece. Quem fica em cima do muro vai acabar sendo ignorado, né? E acaba não sendo reconhecido. Então, o posicionamento forte, a diferenciação é muito importante para qualquer marca. E entra nesse aspecto que a gente está conversando, enfim, que isso vai ajudar as empresas que atuam dessa forma. Então, o norte, para quem está escutando a gente, é sentar e pensar no que eu acredito, o que eu defendo. Perfeito, exatamente isso. Então, isso tem a ver com a sua história, né? Então, a gente avalia qual é a história do próprio empreendedor, a história da empresa, os problemas e obstáculos que ele enfrentou. Isso pode fazer parte da narrativa. Então, a narrativa não é contar, eu tive uma história perfeita, eu sou a pessoa perfeita, minha empresa é perfeita. Isso não é narrativa, né? Isso é falso. Né? Então, Até porque não existe uma vida assim, né? Não existe, exatamente. Então, os percalços, os erros, né, os obstáculos, eles fazem parte da história. E eles ajudam o público a se identificar, porque o público também tem esses problemas. É normal, é da vida humana. Então, a gente tem que incorporar isso na narrativa. Vou colocar o Ronaldo de volta aqui na conversa. Ronaldo, e fala pra gente, como que você escolhe quem são os palestrantes da comitiva? A gente está aqui falando com o Arnaldo Rabelo, que é o palestrante do próximo encontro da comitiva empreendedora.